Airbus A340 do Irã pousa em Brasília após escalas na Venezuela e Cuba. O avião pousou na Venezuela e em Cuba antes de vir para o Brasil. Que diabo foi que ele pegou lá na Venezuela e Cuba e trouxe para cá? E olha só, a Marinha do Brasil autorizou a visita de 2 navios de guerra iranianos no Porto do Rio, apesar da solicitação dos Estados Unidos de que o governo brasileiro negasse o pedido. Esses 2 navios são sancionados. Não poderiam atracar no Porto do Brasil de jeito nenhum. A Petrobras informou que o motivo de não terem sido abastecidos 2 navios iranianos que estão parados no Porto de Paranaguá, no Paraná, foi o fato das embarcações e a empresa a qual eles pertencem estarem sob sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Porque se a Petrobras abastecesse, a Petrobras ia sofrer a mesma coisa que qualquer um que ajudar o ministro, se ele for sancionado, vai sofrer. As mesmas sanções. E se sancionar Lula agora? Já pensou? E quem tentar ajudar ele também dança? Ele tá aí tentando fustigar, tentando dar uma espetadinha em Trump. Lula tá no caminho. Lula está fazendo por onde? Ah, mas eu sou o presidente. Foda-se. Aqui, quem manda sou eu. Na França, Lula acusa Israel de ter facilitado a invasão do país pelos terroristas do Hamas. É isso mesmo. Sabe, estão dizimando uma nação. A pretexto do quê? Nós também criticamos o Hamas quando fez a invasão a Tel Aviv. Agora, o que ninguém responde é como é que a inteligência de Israel permitiu que alguém de Alza Delta invadisse Tel Aviv. Sinceramente, tem coisas que os meus anos de escolaridade não me permitem comer. Não para por aí. Lula desafiou Trump e disse que ligará o presidente norte-americano caso ele não compareça à COP30 no Brasil. É isso mesmo. Então nós vamos fazer uma COP muito séria. Sabe? Nada de muita festa, mas sim muito debate. Se até perto o Trump não confirmar que vem, eu pessoalmente vou ligar para ele e falar, ô cara, Trump, cara, a COP é aqui no Brasil. Sabe? Vamos discutir esse negócio. Os Estados Unidos é um país importante, é muito rico, mas também poluiu muito. E polui ainda. Então, como é que ele não vai participar? Eu nem preciso comentar certas coisas. Ô, cara, ele vai ligar para Trump. Trump não vai vir para a COP, não vai mandar representante, vai mandar ninguém. Mas ele vai ligar para Trump e vai dizer assim, ô, cara, como que você não vem para o Brasil, cara? Você é um país importante, é um país rico, mas também você polui muito. Alguém já avisou para esse animal que o país que mais polui no mundo é a China? Alguém já falou para esse energúmeno, semi-analfabeto, ladrão e cachaceiro, que o país que mais polui no mundo é a China? Ele não fala nada da China. Então, aquela história, né? Ele não consegue dar um adentro, man. Até para tentar criar uma ponte. Não, bicho, que se Trump não vier, faltando alguns dias, eu vou ligar para ele. E vou dizer, ô, cara, você polui pra cacete, porra. Então você tem que estar aqui. Como se a agenda de Trump fosse assim. Lula que determinasse a agenda dele. Tá? Porque se faltar poucos dias, eu vou ligar para ele. Será que Trump vai atender esse telefone? Primeiro que eu tenho minhas dúvidas se ele vai ligar. Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas se ele vai ligar. Não sei. E se ligar, será que Trump atende o telefonema de Lula? Eu mandava o vice ou o Marco Rubio atender. Aliás, eu nem mandava o vice. Eu mandava o Marco Rubio atender. Quem vai falar com você é o ministro das Relações Exteriores. Ah, mas eu sou o presidente. Foda-se. Aqui, quem manda sou eu. E você vai falar, se quiser, você vai falar com o Marco Rubio, que é o meu ministro. Então, assim, nem para tentar unir uma ponte, o desgraçado faz, cara. É na arrogância, é na prepotência, né, bicho? É inacreditável, velho.
Não vamos deixar Trump ser presidente da governança global, diz Lula. Parece até, né? Quando você ouve uma coisa dessa assim, parece até que o Brasil é uma superpotência. Parece até que o Lula é o Xi Jinping, que Lula é tão poderoso quanto um Putin da vida. Quem é Lula para dizer que não vai deixar Trump ser presidente de uma aliança, de uma governança global? Sabe aquela história do rato que ruge? Pois é exatamente isso. É uma barata, um verme que ruge, né? Não temos como impedir isso, evidentemente. E eu acho que uma declaração nesse sentido não ajuda nada. Nesse momento que o Brasil está sendo pressionado pelos Estados Unidos, que a Suprema Corte do Brasil está sendo pressionada também, o cara me vem com a dessa, porra. Não vou os Estados Unidos serem uma governança global. Ok, tudo bem, você não vai deixar como? Como é que você não vai deixar? É isso que eu queria entender. Como é que você não vai deixar se você não tem poder de fogo nenhum? Você não tem poder de fogo militar, você não tem poder de fogo econômico, você não tem poder de fogo de nada. É o quê? Falar ao vento? É pirraçar o cara? Vai adiantar? Vai ajudar em quê? Aí ele demonstra para os sócios dele, né, Xi Jinping, os ayatolás do Irã, o Putin, que ele sinaliza que está do lado desses caras. Mas não ajuda. Bom, o presidente Lula criticou o poder de veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU e disse que não permitirá que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seja presidente da governança global. Abre aspas. Precisamos construir uma governança multilateral com mais representatividade. Não temos uma governança global que possa, com os gemidos, com os gritos, tomar decisões. Ele disse isso no Fórum Econômico Brasil-França, né? Você sabe que ele está lá na França, gastando nosso dinheiro, etc e tal. Bom, Lula disse que é preciso reformar o Conselho de Segurança da ONU e defendeu a inclusão de países como Etiópia, Nigéria, Índia, México, Japão e Brasil. Para o presidente, a atual estrutura beneficia os países ricos. De todos esses países que ele citou aí, eu acho que o único que teria condições de entrar no Conselho de Segurança da ONU é o Japão. Um país que é o terceiro país mais rico do mundo. Estados Unidos, China e Japão. Aquela merdinha de ilha desse tamanho, viu? Os caras são bilionários, irmão. São ricos. Muito, muito, muito ricos. Mas vamos ao que interessa. Ele sabe que esse pleito não vai ser atendido jamais. Jamais. Então, ele está aí tentando fustigar, tentando dar uma espetadinha em Trump. Quando ele diz assim que romperam o Acordo de Paris, foi exatamente o que Trump fez. Saiu desse acordo que não é bom para ninguém. O Acordo de Paris, cara, é assim: os países desenvolvidos vão continuar desenvolvidos e os subdesenvolvidos vão continuar subdesenvolvidos. Por quê? Porque nós não vamos poder explorar as nossas riquezas minerais enquanto eles já exploraram tudo. Não tem mais floresta na Europa. Os Estados Unidos percebeu essa loucura, pulou fora. Então, ele só faz isso para irritar os americanos, para espizinhar. E não tem sentido, cara. Não tem sentido. Então, é por isso que eu acho, dentre essas e outras, que a batata dele está assando. Eu não acho que ele vai ser sancionado agora e também não acho que ele vai ser sancionado antes das eleições do ano que vem. Eu já expliquei aqui, mas eu vou explicar de novo, porque pode ter gente que não tenha visto. O ministro vai ser sancionado. Ponto. Batata. O ministro vai ser sancionado, pelo menos é o que tudo indica. Certo? E se sancionar Lula agora? É burrice. Se os Estados Unidos sancionarem Lula no CPF dele agora, é burrice. Porque ele simplesmente vai se vitimizar nas próximas eleições. Vai dizer, tá vendo? Eu sou o que bate de frente com Trump, é por isso que ele me sancionou. Mas brasileiros
Vamos lá, não vamos deixar o Brasil virar colônia americana. E tem um bocado de gente que vai cair nisso. Um cara que até a Faria Lima já está dizendo que ele vai perder as eleições. Até a Globo já começou a dizer, vocês viram aí anteontem, a Globo dizendo que Lula realmente está difícil a eleição, que o povo cansou do Lula, cansou de Bolsonaro, querem uma terceira via, etc e tal. Então seria dar uma munição para Lula para um moribundo. Seria dar para aquele cara que está morrendo lá na cama do hospital um super remédio que ele vire um super-homem. Trump não é burro. Trump não vai fazer isso. Não vai. Agora, nada impede que depois das eleições resolvidas, depois que alguém de direita, de preferência Bolsonaro, esteja sentado lá, acho que isso pode acontecer com uma pressãozinha americana, depois que a gente conseguir fazer a maioria no Senado, depois que passar as eleições, eu não duvido que ele, no CPF dele, seja sancionado. Por quê? Olha as merdas que o cara está fazendo. Olha as bobagens que o cara está fazendo. Agora é dizer que quer Nigéria, Etiópia, no Conselho de Segurança da ONU. Você já pensou o Brasil? Olha, Conselho de Segurança da ONU não é brinquedo, não, gente. A ONU é um lixo, mas o Conselho de Segurança é quem decide o mundo. Por exemplo, Conselho de Segurança, todo mundo se uniu para fazer uma resolução contra Israel. Os Estados Unidos foi lá e vetou. Não teve a resolução. Cada um dos 7 países, se eu não me engano, que estão no Conselho de Segurança, 7 ou 5, não lembro dizer direito, cada um tem poder de veto. Se a China disser vetou, vetou. Entendeu? Então, assim, já pensou o Brasil com esse poder na mão? Não dá, né, velho? Não dá para botar na mão desse cachaceiro esse poder aí. Bom, outra coisinha recentíssima. Vou botar a foto aqui para vocês verem. Airbus A340 do Irã pousa em Brasília após escalas na Venezuela e Cuba. Vieram para a reunião dos BRICS, que teve aqui no Brasil, avião do Irã. Tudo bem, esse avião não está sancionado, como estavam os navios que a gente vai comentar já já, mas só mostra um estreitamento de relações entre os dois países. Vocês conseguem imaginar um avião do Irã pousando em Brasília, na base aérea, no governo Bolsonaro? Vocês conseguem imaginar isso? Mesmo que seja para trazer uma delegação, etc e tal, seria impensável, cara. Seria impensável. E o avião pousou na Venezuela e em Cuba, antes de vir para o Brasil. Que diabo foi que ele pegou lá na Venezuela e Cuba e trouxe para cá? Quem são as pessoas que esse avião do Irã trouxe para cá? E quem são esses iranianos que também vieram para cá? Como recordar é viver? Vamos lá. A velha história dos navios sancionados dos iranianos aqui no Brasil. E se você pensa que foi a primeira vez, não foi. Olha, primeiro eu vou botar o recente, para depois eu te lembrar que já tiveram outras vezes que eles tentaram vir no governo Bolsonaro e não rolou. Olha isso aqui. Matéria do Poder 360 de 28 de fevereiro de 2023. Conheça os navios iranianos ancorados no Rio de Janeiro. Um dos navios é isso aí. Eles chamam isso aí de porta-helicóptero. Quem entende o mínimo de equipamento militar, como eu, que é minha cachaça, é meu hobby, por incrível que pareça, isso aí nunca foi um porta-helicópteros. Isso aí é um petroleiro ou um cargueiro adaptado ali naquele deck que você viu. Sim, pode pousar helicóptero. Claro que pode. Helicóptero pousa até no teto de uma casa, né, irmão? Mas não é, tecnicamente falando, um porta-helicópteros. O Brasil tem um porta-helicópteros. É o Atlântico. É um porta-helicópteros puro, um porta-helicópteros feito para helicópteros de guerra. A gente não tem nenhum helicóptero de guerra, mas a gente tem um porta-helicóptero, certo? Bom, não importa.
Esse é um dos navios. E olha só, a Marinha do Brasil autorizou a visita de 2 navios de guerra iranianos no Porto do Rio, apesar da solicitação dos Estados Unidos de que o governo brasileiro negasse o pedido. Mas não tinha aquela história de que o próprio Barroso falou, que as Forças Armadas brasileiras deviam muito aos americanos e por isso não embarcaram no golpe do Bolsonaro, que os americanos treinam os brasileiros e vendem equipamento, etc e tal. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas a Marinha vai lá e autoriza 2 navios sancionados a atracarem no Porto do Brasil, no governo do ladrão. Vamos lá. As embarcações ficarão ancoradas de 26 de fevereiro a 4 de março, conforme a portaria publicada no Diário Oficial da União. Um dos navios é o Iris Makran. É um porta-helicópteros adquirido pela Marinha do Irã em 13 de janeiro de 2021. Tem capacidade de transportar 80 mil toneladas de petróleo e 20 mil toneladas de água, que possibilita dar a volta ao mundo em 93 dias. Aí eu te pergunto, quem entende de equipamento militar? Que porta-helicópteros é esse que tem capacidade de 80 mil toneladas de petróleo, bem, e 20 mil toneladas de água? Como eu disse, é um petroleiro adaptado. Ele não foi construído para portar helicóptero. Ele foi construído para levar petróleo e o que você puder botar lá dentro, bota água, bota querosene, bota o que você quiser. Certo? Bom. E aí diz assim, sendo possível transportar de 5 a 7 tipos de helicóptero, mesmo pesados. Porra, meu irmão. 5 helicópteros, 7 helicópteros não é nada num porta-helicóptero. O do Brasil cabe uns 30. Cabe uns 25. Certo? Porque foi criado para ser um porta-helicóptero. Mas não importa. O outro navio, eu vou botar a foto aqui, é um navio militar mesmo. Ambos são, né? Mas esse daí já é mais cara de navio militar, né? Esse porta-helicóptero, pelo amor de Deus, né? Você vê que é um petroleiro adaptado. Mas esse não. Essa não. Isso aí é uma fragata da Marinha iraniana, construída no Irã, né? Equipado com diversas armas, torpedo, canhões navais e mísseis de cruzeiro. Não sei se são mísseis de cruzeiro, mas que tem torpedo e canhão normal. Bom, em nota, a embaixada iraniana no Brasil disse que a visita faz parte da comemoração dos 120 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países. Aí tem a nota aí, não vou ler a nota porque não importa. O que importa para a gente é o seguinte: esses 2 navios, esse porta-helicópteros e a fragata, são sancionados. Não poderiam atracar no Porto do Brasil de jeito nenhum. Mas, você viu aí, a Marinha autorizou. Claro que a Marinha autorizou, porque o governo autorizou. O chefe da Marinha é o presidente da República. E ele autorizou. Então, assim, o Brasil estava brincando com fogo. E detalhe, olha o que diz a Poder 360. Apesar da solicitação dos Estados Unidos de que o governo brasileiro negasse o pedido. Isso já foi amplamente divulgado, teve festinha dentro de um navio com várias autoridades brasileiras, com várias autoridades iranianas, né? Fizeram uma festinha, um bunda-lelê lá dentro do navio sancionado. A pergunta não é o que esse navio trouxe. A pergunta é o que esse navio levou. Você viu o tamanho do navio? A fragata, tudo bem, uma fragata não pode levar muita coisa. Mas você viu o tamanho do navio que os iranianos trouxeram? Você acha que os iranianos trouxeram um petroleiro para cá? Para quê, irmão? Para quê? A fragata não precisa disso. A fragata tem combustível suficiente para sair do Irã, vir para o Brasil e voltar. Quer dizer, tem que ser reabastecida para voltar. Mas não precisaria de um petroleiro. O que se pergunta, o que se especula hoje em dia é o que esses iranianos levaram do Brasil. A pergunta é essa, certo? Mas vamos lá. Como eu disse para vocês, isso aí não foi a primeira vez. Essa pirraça que o Cachaça está fazendo
contra os Estados Unidos, porque é disso que se trata. Não foi a primeira vez. Olha essa notícia aqui de 2019. Julho de 2019. Quem era o presidente em 2019? Quem era o presidente? Acho que era um tal de Bolsonaro, né? Petrobras teme sofrer sanções caso abasteça navios iranianos. A Petrobras não forneceu combustível à empresa exportadora, pois os navios iranianos por ela contratados e a empresa iraniana proprietária dessas embarcações encontram-se sancionados pelos Estados Unidos e constam da lista Specially Designed Nationals and Blocked Personnel List, lista nacionais especialmente designados e listas de pessoas bloqueadas do Office of Foreign Acts Control, o OFAC. OFAC, que a gente tanto fala agora do OFAC, Lei Magnitsky, Lei Magnitsky, OFAC. É isso. No governo Bolsonaro, os navios iranianos quiseram abastecer no Brasil e Bolsonaro falou não. Não vai abastecer, não. Ah, mas não tem como voltar. Aí o problema é seu, irmão. Não é meu, não. Quem pariu o Matheus que balance. Certo? Então a Petrobras se recusou a abastecer esses navios que estavam sancionados pelo OFAC. A mesma OFAC que tinha sancionado os navios iranianos que vieram para o Brasil no governo Lula. Certo? Bom, a Petrobras informou, em comunicado ao mercado, que o motivo de não terem sido abastecidos 2 navios iranianos que estão parados no porto de Paranaguá, no Paraná, foi o fato das embarcações e a empresa a qual eles pertencem estarem sob sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Eu não sei nem como é que essas porra foram parar lá, mesmo. Não sei nem como é que deixaram atracar lá. Talvez tenham se tocado, né? Oi, já atracou, mas, pô, os caras são iranianos. Deixa eu olhar aqui na lista. Pô, não dá para abastecer esses caras. Porque se a Petrobras abastecesse, a Petrobras ia sofrer a mesma coisa que qualquer um que ajudar o ministro, se ele for sancionado, vai sofrer. As mesmas sanções. E a Petrobras não quis arriscar. No governo Bolsonaro. Certo? Os navios, diz lá o nome dos 2, vieram para o Brasil carregado de ureia e deveria voltar abastecida com milho brasileiro. Né? A empresa exportadora que contratou os navios chegou a conseguir uma liminar na Justiça do Paraná, ordenando que a Petrobras abastecesse os cargueiros. A petrolífera recorreu e a decisão foi derrubada por uma liminar do presidente do STF, Dias Toffoli. Veja bem como as coisas mudaram. Bom, aqui, ó. Com as sanções, pessoas físicas, embarcações, empresas de agenciamento marítimo, bancos e exportadores iranianos passam a fazer parte da lista OFAC, Agência Estadunidense de Controle de Ativos Estrangeiros, que proíbe negócios entre empresas dos Estados Unidos que integra a lista que congela ativos no exterior. Não me pergunte como é que os bichos voltaram. Não tem na matéria, eu também não procurei me informar direito. Não sei como é que os navios voltaram. A Petrobras não abasteceu. Ponto. Certo? Aí você vê a diferença de tratamento. No governo Bolsonaro, a Marinha não se meteu, não teve festinha em navio iraniano, não teve nada disso. Agora, no governo Lula, recebeu os navios. Então, quando eu falo para vocês que tem mais do que motivo suficiente para que Lula seja sancionado, nem preciso falar, da visita dele, mandou, né, o vice para o Irã, no posicionamento dele a favor de Putin, no posicionamento dele contra Israel, e a gente viu que o Donald Trump mandou sancionar o procurador Karim Khan, do Tribunal Penal Internacional, e mais 4 juízes do TPI, justamente porque condenaram Benjamin Netanyahu. Foram sancionadas. Então, Lula está no caminho, Lula está fazendo por onde? Seria lindo. Acabou a eleição, tomou-lhe a porrada dele e ainda ser sancionado, porque a gente sabe que ele é bilionário.
Todo mundo sabe que Lula é bilionário. Já pensou ele não poder mexer na fortuna dele? Já pensou? E quem tentar ajudar ele também dança? Seria coisa linda, né? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.